Olá, querida aluna do sexto ano, seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso canal, Projeto TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nádia e continuo te acompanhando durante seus estudos de língua portuguesa. Em momentos anteriores, nós falamos um pouquinho sobre os contos, quais são as características desse gênero textual. Hoje nós vamos retomar esse assunto e vamos falar um pouquinho mais sobre gramática também, sobre os usos dos sufixos es e esa. Você sabe como usar? Você tem dúvidas quanto à escrita com z ou com s? Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Em momentos anteriores, nós vimos que o gênero contos ele é caracterizado por uma narrativa literária curta, que tem começo, meio e fim, e são histórias narradas de maneira breve, porém o suficiente para que tenham um momento, uma história completa. Nós vimos também que os contos podem ser classificados e que existem diferenças nessas classificações. Alguns autores dividem contos populares, contos de fadas, fantásticos e de terror. Existem algumas subdivisões também desses gêneros, contos de humor, contos realistas, mais uma vez os contos populares, os contos infantis e os psicológicos. Durante os nossos encontros, nós vamos focar especificamente nos contos populares, de fadas, fantásticos e de terror. Bom, antes da gente falar especificamente do conto e eu trazer um conto novo para você, eu quero falar um pouquinho do tipo de narrador. De acordo com a participação do narrador na história, ele pode ser classificado como personagem, quando ele realmente participa ativamente. Quando ele é observador, ele só narra, ele só conta os fatos, mas não atua definitivamente na história. Ou onisciente, que apesar de não participar, ele conhece muito bem a história e o tempo todo passa suas impressões, os seus sentimentos. Então, os narradores podem ser divididos em personagem, observador e onisciente. Muito bem, agora vamos assistir um vídeo e analisar o texto chamado Encontro Fantástico, que é caracterizado como um conto fantástico. Quero que você preste atenção na narrativa, nos elementos, nos personagens extraordinários e fantásticos que aparecem durante essa narrativa. Vamos lá, vamos conferir? Um Encontro Fantástico, de João Anzanello Carrascosa. Todos os anos, eles se reuniam na floresta, à beira de um rio, para ver a quantas andava sua fama. Eram criaturas fantásticas, e cada uma vinha de um canto do Brasil. O Saci Pererê chegou primeiro. Moleque pretinho de uma perna só, barrete vermelho na cabeça, veio manquitolando, sentou-se numa pedra e acendeu seu cachimbo. Logo apontou no céu a serpente emplumada e aterrissou aos seus pés. Do meio das folhagens saltou o lobisomem, a cara toda peluda, os dentes afiados, enormes. Não tardou, o tropel de um cavalo anunciou o negrinho do pastoreio, montado em pelo no seu baio. Só falta o boto, disse o Saci impaciente. Se tivesse alguma moça aqui, ele já teria chegado para seduzi-la, comentou a serpente emplumada. Também acho, concordou o lobisomem. Só que eu já teria apavorado. Ouviram nesse instante um rumor à margem do rio. Era o boto saindo das águas na forma de um belo rapaz. Agora estamos todos, disse o negrinho do pastoreio. E então? Perguntou o boto, saudando o grupo. Como estão as coisas? Difíceis, respondeu o Saci e soltou uma baforada. Não assustei muita gente nessa temporada. Eu também não, emendou a serpente emplumada. Parece que as pessoas lá no Nordeste não têm mais tanto medo de mim. Lá no Norte se dá o mesmo, disse o boto. Em alguns locais ainda atraio as mulheres, mas em outros elas nem ligam. Comigo acontece igual, disse o negrinho do pastoreio. Vivo a achar coisas que as pessoas perdem no sul, mas não atendi muitos pedidos este ano. Seu caso é diferente, disse o lobisomem. Você não é assustador como eu, o Saci e a serpente emplumada. Você é um herói. Mas a dificuldade é a mesma, discordou o negrinho do pastoreio. Acho que é a concorrência, disse o boto. Andam aparecendo muitos heróis e vilões novos. Pois é, resmungou a serpente emplumada.
Até bruxas andam importando. Tem monstros demais por aí. São todos produzidos por homens de negócios, disse o Saci. É moda, vai passar. Espero, disse o lobisomem. Bons aqueles tempos em que eu reinava no país inteiro, não só no cerrado. A diferença é que somos autênticos, disse o negrinho do pastoreio. Nós nascemos do povo. É verdade, disse o boto, mas temos de refrescar a sua memória. Se pegarmos no pé de uns escritores, a coisa pode melhorar, disse a serpente emplumada. Eu conheço um, disse o Saci. Vamos juntos atrás dele. E foi o primeiro a se mandar, a 1000 por hora, em uma perna só. Muito legal essa história, não é mesmo? Tenho certeza que você gostou. Vários elementos do nosso folclore brasileiro presentes, como o saci, o lobisomem, vários elementos fantásticos. E o que você pode perceber de característica de conto fantástico nesse texto? São personagens comuns, que levam uma vida comum, até que algo extraordinário, algo absurdo acontece, algo que não aconteceria na nossa vida na realidade. E essa proximidade com o leitor causa um certo estranhamento. E o leitor não fica com medo, como acontece nos contos de terror. Ele fica admirado. Bom, alguns outros exemplos de contos que eu sugiro para você. Os Dragões, de Murilo Rabião. Quem se Contenta, de Ítalo Calvino. Assombrações de Agosto, de Gabriel Garcia Marques. Flor, Telefone e Moça, de Carlos Drummond de Andrade. Confira, eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, tem aqui agora para você um folheto e para a gente trabalhar a parte da ortografia dos sufixos es e esa, eu gostaria que você identificasse a palavra aqui nesse folheto e identificasse alguma estratégia que te leva a pensar que eu devo escrever a palavra com S ou com Z. Vamos lá? Temos aqui, jornal do ônibus, pratique gentileza, respeite o espaço dos outros passageiros. Todos colaboram, todos viajam melhor. Essa mensagem é muito bacana, não é mesmo? Você tem o hábito de andar de ônibus, você respeita o espaço das outras pessoas, você cede lugar para as pessoas que têm prioridade, você é gentil, você pratica a gentileza, e eu tenho certeza que você identificou essa palavra no folheto. Bom, gentileza se escreve com um Z. Você tem alguma dica? Você sabe como utilizar? Como você faz quando você tem dúvida na escrita desse tipo de palavra? Vou te orientar um pouquinho então. Bom, vamos analisar. Gentileza. Qual é a palavra que deu origem a essa palavra que é derivada? Bom, a palavra primitiva é gentil, que é um adjetivo, que é uma qualidade. Então, sempre que eu tiver a palavra primitiva sendo uma qualidade, uma característica, um adjetivo, e eu for construir um novo substantivo como gentileza, eu vou usar Z. Bom, vamos lá, mais uma dica. Analise timidez. Timidez vem derivada de qual palavra? De tímido, por isso eu usei Z. Acidez vem de ácido, por isso eu usei Z. Bom, vamos fazer uma nova análise. Observe esse folheto. 5 de novembro, Dia Nacional da Língua Portuguesa. A palavra é um instrumento irresistível da conquista de liberdade. Essa frase é de Rui Barbosa. Muito bom. Você sabia que 5 de novembro é comemorado o Dia Nacional da Língua Portuguesa? Bom, portuguesa você notou que se escreve com S. E qual a dica que você dá para saber se deve ser escrito com S ou com Z? Bom, vou te dar um direcionamento. Portuguesa vem de português, vem de Portugal. Português também vem de Portugal, que é o nome de um lugar, de um país. Todas as vezes que você tiver a palavra primitiva, que é nome de um lugar, você vai escrever a nova palavra, a palavra derivada, com S. Então, portuguesa vem de Portugal, por isso eu escrevo com S, assim como o português também, que vem de Portugal, certo? Bom, vamos lá. Recapitulando então, Portugal é um lugar, portuguesa que é o derivado, com S, assim como português. Gentil é uma qualidade, gentileza que é derivado, com Z. Muito bom. Então, em palavras derivadas de nomes de lugares ou países, a terminação deve ser escrita es ou esa com S. Já quando a palavra é derivada de um adjetivo, de uma qualidade, uma característica, a terminação es ou esa deve ser escrita com Z. Fica aí a dica, tenho certeza que vai te ajudar bastante. E agora chegou a hora de praticar. Nós já analisamos então português, que vem de Portugal, que é um
lugar, é um país, por isso é escrito com es, com S. E também gentileza, que nós vimos que veio da palavra primitiva gentil, que é uma qualidade, que é um adjetivo, por isso é escrito com Z. Bom, pensando nisso, eu vou te dar um minutinho. Avalie, identifique qual é a palavra de origem desses substantivos que eu tenho aqui na tela e se ele deve ser escrito com S ou com Z. Vamos lá? Bom, beleza, você deve ter identificado que vem da palavra belo, é a palavra primitiva. Então, de belo, eu tenho a derivação beleza, por isso eu escrevo com Z, porque belo é uma característica, é um adjetivo. Firmeza vem de firme, também é escrito com Z, pelo mesmo motivo. Assim como delicado, que é a palavra primitiva de delicadeza. Rapidez, também é escrito com Z, porque vem de rápido, e riqueza, que vem de rico. Rigidez, também é escrito com Z, vem de rígido. E francês, bom, aí já é um pouquinho diferente, vem de um lugar, a França, por isso eu vou escrever francês, assim como francesa com S. Tristeza, vem do adjetivo triste, que é um adjetivo, que é uma qualidade, então escrevo com Z. Gravidez vem de grávida, que também é um adjetivo, vou escrever com Z. Assim como clareza, que vem de claro. Já a holandesa remete aí ao país Holanda e deve ser escrito com S. Leveza vem de leve e deve ser escrito com Z. Bem, tenho certeza que você acertou tudo, não é mesmo? Bacana essa dica. Então se lembre de buscar a palavra primitiva. Se ela remeter a algum lugar, eu devo escrever os sufixos es e esa com S. Mas se ela remeter a um adjetivo, uma característica, eu devo escrever es e esa com Z. Muito legal essa dica. Bom, então essa foi mais uma videoaula de língua portuguesa. Nós falamos um pouquinho de contos, dos tipos de narradores, falamos mais especificamente sobre as características do conto fantástico e também dos sufixos es e esa com S e com Z. Espero que você tenha gostado. Até a próxima!